O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. Fortaleça a luta contra a violência doméstica e discriminação por gênero. Começa agora Conexão Roseiral, aqui na Rádio Universitária Unimontes, 101,1. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Roseiral, nosso programa que traz conteúdo sobre situações cotidianas, informações úteis para o enfrentamento à violência contra a mulher, o sexismo, a equidade de gênero e o empoderamento feminino. Agradecemos especialmente aos nossos apoiadores culturais, a Rádio Universitária FADENOR, ao Instituto Roseiral e à Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, REVICOM, pela realização deste programa. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema essencial, que são as mulheres no mercado de trabalho. Para isso, nós recebemos aqui no nosso programa a Laura Mendes, que é advogada trabalhista, professora universitária. Ela é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História pela Unimontes, pesquisadora na área de gênero e violência contra as mulheres. Laura, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conexão Roseiral. É uma satisfação tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite. Olá a todos os ouvintes, agradeço a oportunidade. Vamos enfrentar esse tema tão interessante. Ótimo, muito obrigado, Laura. E para iniciar o nosso debate, Laura, eu gostaria que você já falasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que seria essa discriminação da mulher no mercado de trabalho. Eduardo, eu acho que a discriminação no mercado de trabalho contra as mulheres, ela tem várias vertentes. A primeira delas é a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Nós sabemos que muitos avanços foram feitos, mas nós ainda temos uma dificuldade, sim, principalmente em empresas mais interioranas, às vezes para uma determinada função, com a contratação de mulheres. Isso essencialmente porque somos mulheres grávidas e que muitas das vezes temos algum tipo de dificuldade para a continuação no mercado de trabalho. A maior preocupação das empresas hoje com a mulher no mercado de trabalho é o período em que ela fica afastada para a sua gestação. E isso, essencialmente, traz problemas de contratação e de permanência da mulher no mercado de trabalho. E a preocupação da legislação, principalmente hoje, é trazer proteção para que essas mulheres elas tenham capacidade laboral e maternal. Ótimo. Laura, assim, na sua visão, na sua percepção, de que maneira você acha que iniciou essa cultura de discriminação, de sexismo em relação à mulher que precisa trabalhar, a mulher no mercado de trabalho em si? A gente pode fazer um avanço histórico, né? Acho que se a gente for para as lutas de classe femininas, nós vamos ver que a mulher no mercado de trabalho, desde que o mundo é mundo, nós enfrentamos, sim, muitas dificuldades de acesso, essencialmente por conta da maternidade, mas principalmente também pela própria incapacidade que o mercado de trabalho coloca as mulheres. Para algumas funções, nós tivemos aí muitos avanços no sentido de permissão e também de direitos, mas a mulher ela ainda enfrenta desigualdade salarial, muitas das vezes exerce a mesma função, trabalha e entrega muito mais, recebe muito menos, é muito mais cobrada e tem essa dificuldade de permanência. O que a gente vê hoje, atualmente, é que a permanência da mulher no mercado de trabalho ela é muito mais difícil do que a permanência masculina, porque a permanência masculina ela não está ligada a outros objetos sociais como a feminina. Uhum. Então, assim, é como se o mercado de trabalho, as empresas em geral, né, contratassem essas mulheres, mas em um dado momento não conseguem manter ali exatamente por conta da maternidade, por conta do cuidado, né, que precisa ter com os filhos mesmo ali após o período gestacional. Seria mais ou menos isso, porque né? O que a empresa imagina é que essa mulher ela custa muito dinheiro. Muito mais caro que contratar um homem. Uhum. Essa ainda é uma visão. Entendi, sim. E você falou, Laura, um pouco antes aí sobre legislação, que essa seria uma preocupação das leis em geral. Você poderia situar os nossos ouvintes sobre quais são essas legislações que nós temos hoje no Brasil de proteção à mulher no que diz respeito ao mercado de trabalho?
Então, a legislação trabalhista, ela é conhecida por ser protecionista, e ela tem que ser mesmo, porque nós enfrentamos um sistema de desigualdade. E é onde a lei tem que proteger, né, aquilo que falha da sociedade. A legislação hoje, ela traz para a mulher uma estabilidade, então ela durante o período gestacional, ela não vai poder ser demitida. A partir do momento que descobre a gravidez, até 5 meses após o parto, ela vai ter aí seus direitos de continuar trabalhando, né, até a finalização desse momento, que é importante. Depois ela vai ter um direito de lactação, então ela vai ter a possibilidade aí de sair pelo menos 2 horas do serviço para amamentar o seu filho. Nós temos também agora, de 2023, uma legislação aprovada para equidade salarial. Equidade salarial a gente acha até estranho, né, ter que ter uma legislação, porque isso Sim. já está previsto na Constituição. Mas na prática a gente ainda não tem nenhuma legislação que multe, que penalize essas empresas pela falta de equidade salarial. Agora nós temos, pelo menos é para que seja feito assim. Então, em regra, o governo vai fazer uma averiguação nas empresas para verificar se esses salários e esses cargos são compatíveis para todos os gêneros. Não sabemos se na prática isso vai ser efetivamente, né, concreto. E por fim, Eduardo, acho que a legislação é importante também no quesito assédio, porque assédio também é algo que permeia o mercado de trabalho das mulheres. Certo, então você falou sobre estabilidade, lactação, equidade salarial e assédio. Eu gostaria de te perguntar, da sua prática como advogada trabalhista, se você observa muitas violações a esses direitos, se chegam realmente assim no seu dia a dia mulheres que, apesar de terem esses direitos previstos na legislação, têm eles violados ali pelos seus empregadores e procuram o escritório de advocacia a fim de tomar medidas, né, judiciais que sejam. Infelizmente, eu gostaria de dizer que isso são casos esporádicos, mas não são. Principalmente no quesito demissão de gestante. Parece algo, assim, fora do comum, porque a gente sabe que você não pode demitir gestante, os empresários sabem disso, as empresas têm esse conhecimento e elas continuam, sim, fazendo a demissão, porque para elas o passivo trabalhista às vezes compensa mais. Porque se de 5 gestantes, 2 entrarem com um processo trabalhista, a empresa ganhou em 3, né? Lucrou em 3. Então, é esse cálculo que a empresa faz. Às vezes, para eles compensa mesmo fazer essa demissão. Então, chega muitas gestantes demitidas desse período de estabilidade. Chegam muitos casos de assédio também, assédio moral e sexual principalmente. São os mais latentes. E também muitos casos de equiparação salarial. Então, todos esses direitos que eu acabei de falar para você, a grande maioria tem violações muito consideráveis. Né? Sim. No que diz respeito ao assédio que você acabou de tocar, você poderia fazer uma distinção rápida para o ouvinte sobre o assédio moral do sexual e como eles acontecem? Por exemplo, trazendo exemplos mesmo, né, do que sejam aquilo ali no dia a dia, a fim de que possam identificar quais condutas, né, configuram. É importante a gente fazer essa distinção até para quem nos ouve saber se tem passado por isso, né? O assédio moral, ele tem uma qualidade muito mais de ofensa. Você dizer para a mulher, eu tô falando mulher porque estamos, né, num programa aqui voltado nesse intuito. Mas claro que qualquer trabalhador de qualquer gênero pode vir a sofrer um assédio moral. Mas é no intuito de dizer assim, você é burro, você não sabe o que está fazendo, eu te entrego um trabalho e você atrasa, enfim. É a forma da tratativa. Então, a moralidade no assédio é no sentido de intimidação, é no sentido de xingamentos, é você deixar aquela pessoa acuada o suficiente para que ela não consiga mais nem exercer, às vezes, a sua função laborativa. Então, o assédio moral, ele é mais ligado no sentido da palavra mesmo, assim, o que você diz à pessoa, né? O sexual, não. O sexual, ele já tem uma categoria até mais preocupante, porque a gente pode estar falando aí de mulheres, inclusive, abusadas mesmo, no sentido da palavra, né? Ele tem um teor sexual, que às vezes pode ser só uma piadinha, um objeto de desejo ali numa mensagem, ou mesmo algo no sentido de dizer, ou você fica comigo ou amanhã não tem mais emprego, né? A gente vê algumas situações nesse sentido.
Então, o sexual, ele perpassa um pouco todas as camadas, porque aí a gente já está falando de crime. Inclusive, dá a possibilidade de haver estupro, né? Tem essas nuances. Seria mais ou menos essas duas distinções. Entendi. Eu tenho aqui um dado da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, que aponta que 65% das mulheres que trabalham afirmam que sofrem ou já sofreram assédio moral no âmbito trabalhista. Então, assim, acho que é um dado gritante, alarmante. De que maneira que você acha que a gente pode romper com esse ciclo? Qual que é a conduta que tanto os empregadores podem ter, né, de vigilância ali, quanto as empregadas, né, falando especificamente aqui de mulheres, de denúncia, de... Como que você acha que a gente pode instigar a mudança dessa cultura? Bom, primeiro dizer que isso é uma cultura estrutural. A violência contra a mulher ela é estrutural em todos os aspectos, inclusive a violência contra a mulher dentro do mercado de trabalho. Enquanto as empresas não tiverem uma atuação de enxergar isso de fato como um problema e uma necessidade de mudança estrutural dentro da empresa, e aí é uma mudança social mesmo, assim, com uma determinação, de repente, de uma comissão que seja só para averiguar esse tipo de situação. Hoje a CIPA ela tem a iniciativa de proteger acidente de trabalho. Agora, depois de 2023, a CIPA também tem a intenção de proteger e falar muito sobre assédios morais, né, e sexuais. Então a CIPA pode ser um agente aí importante para que as empresas tenham mais implementação. O problema é porque às vezes a empresa ela fica muito no discurso e pouco na efetivação, né? Tem empresa que inclusive tem canal de denúncia, que você consegue no RH fazer as denúncias efetivas, mas que isso não se transforma em absolutamente nada. A empresa ela não toma as medidas necessárias, que seja para punir quem está fazendo, para realizar as demissões necessárias. Muitas das vezes a vítima é que sofre as penalidades, né? Então ela é vítima duas vezes. Vítima de quem faz e depois vítima da empresa. Então, acho que a principal mudança aí não é uma mudança de legislação. Legislação a gente já tem para isso. É uma mudança de conscientização mesmo. É enxergar isso como um problema. Excelente, Laura. Teve outro ponto também que você mencionou na sua fala, que foi sobre a equidade ou igualdade salarial. Aí você mencionou que isso ainda é um problema e olha que a gente está falando assim, de algo que tem previsão lá na Constituição 88. Federal em 88, exato. Então, assim, hoje você observa que as legislações que vieram depois, principalmente as recentes, né, após a reforma, elas buscam mecanismos para garantir essa igualdade salarial, mas ainda há obstáculos, né, empecilhos na sociedade de aplicar essas legislações? Totalmente. Acredito que todo mundo tem acompanhado aí a polêmica da escala 6x1. Sim. Todas as vezes que a gente fala de mudança na área trabalhista, nós temos uma resistência muito grande. Sim. As empresas elas ficam meio alarmadas, né, com esse tipo de proteção, vamos dizer assim. Então, as garantias, elas existem, mas elas não são efetivas, porque nós não temos nenhum tipo de resolução, de legislação. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, infelizmente, eles não têm uma organização gerencial suficiente para fiscalizar essas empresas, então, na prática, também eles não conseguem fazer efetivamente muita coisa. E aí, o que a gente vê é que depois existem criações, sim, como a legislação da equidade, por exemplo. Ela veio em 2023 para criar um jeito de realmente a gente conseguir penalizar e fiscalizar essas empresas. Mas nós já estamos no final de 2024 e o que foi estipulado na legislação ainda não está sendo feito, que seria basicamente criar um sistema em que a empresa vai passar os dados de quantos funcionários, cargo salarial e tudo que é implementado, tanto para mulher quanto para homem, para que o governo possa averiguar, né, se essa equidade está sendo respeitada. Até agora nós não temos isso efetivamente sendo feito. Então a gente vê que são feitos. No sentido legislativo da coisa, está feito, está posto, mas na efetivação desses direitos o caminho ainda é meio tortuoso. Sim. Infelizmente, né? Infelizmente. Acho que a gente precisa refletir mais ainda sobre essas pautas. E eu trago uma outra aqui, que a gente está falando sobre mulheres, né? Mas a gente precisa fazer um recorte aqui
também para mulheres negras e indígenas, que podem ainda ter mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Na sua visão, no seu conhecimento, as legislações recentes, elas estão preocupadas, elas têm esse olhar para mulheres negras e indígenas no acesso ao mercado de trabalho? Não. Sem falar também das mulheres transexuais. Uhum. A legislação ela não faz esses recortes. E é uma pena, né? Porque a gente sabe que são realidades diferentes e são dificuldades, principalmente, que não são permeáveis por todas as mulheres. Quando a gente fala mulheres no sentido da palavra, eu não estou falando especificamente que todas as mulheres vão ter as mesmas dificuldades, as mesmas oportunidades. Muito pelo contrário. Dentro disso existem subdivisões, né? E cada classe dessas mulheres vão ter suas dificuldades mais aparentes. As mulheres negras, por exemplo, elas têm uma dificuldade de permanência no mercado de trabalho muito maior do que mulheres brancas. As mulheres negras, elas estão mais posicionadas como empregadas domésticas, que ainda é um trabalho muito subjugado, é um trabalho que ainda tem muito vestígio de trabalho análogo à escravidão. Então, são dores e são situações que a legislação não está preocupada em fazer distinções, e isso traz uma dificuldade de avanço, com certeza. Sim. Eu sei também que você tem uma abordagem, tem uma militância no que diz respeito às pessoas com deficiência. E eu acho que é importante a gente trazer aqui, falar um pouco sobre mulheres que cuidam, né? Mulheres que são mães ali de filhos, que são pessoas com deficiência, ou que têm pais idosos que elas precisam cuidar, familiares, esposos, né? E que não conseguem esse acesso ao mercado de trabalho, ou quando conseguem, tem uma série de dificuldades de permanência, né? Sim. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Então, nós temos uma questão no trabalho da mulher que são as sobrecargas, né? A mulher, ela trabalha para ela, depois ela trabalha em casa e pode ser que ela ainda tenha alguém para cuidar. As mães atípicas, por exemplo, elas têm uma dificuldade no mercado de trabalho no quesito permanência. Principalmente porque esses filhos que são pessoas com deficiência, eles precisam de um auxílio, eles precisam de alguém para, nem que seja acompanhar numa terapia, num tratamento. E isso é tudo feito em horário comercial. Hoje o que nós temos são algumas empresas, e isso não é legislação, é entendimento mesmo da própria empresa e talvez no máximo entendimento jurisprudencial aí, de redução de jornada de trabalho. Mas a legislação brasileira hoje não prevê isso, né? O que nós temos é a possibilidade de uma negociação com a empresa. A dificuldade é que o trabalhador não negocia com a empresa. Né? A empresa, ela não tem esse direcionamento empático no sentido de fazer essas permissões de redução única e exclusivamente pela vontade. Se isso não for imposto, essas mulheres não vão ter essa possibilidade de negociação. E atualmente isso não é imposto. Então, o que nós temos hoje são servidoras públicas, porque algumas legislações federais e estaduais já têm essa previsão de redução de jornada de trabalho, mas a CLT não fala nada sobre isso até o presente momento. E principalmente também, Eduardo, importante dizer, a dificuldade também de acesso ao mercado de trabalho. Porque quando você vai para uma entrevista e fala que você cuida de uma mãe idosa, ou que tem um filho autista, um filho pessoa com deficiência, que exige algum nível de cuidado, isso com certeza pesa muito na hora da contratação. Essa informação na hora da entrevista tende já a deixar o empregador ali. Sim. Né? Inclusive, interessante essa coisa da entrevista, porque muitas das vezes as mulheres elas são acionadas com perguntas que dificilmente os homens são. Do estilo, você tem filhos, pretende ter filhos, pretende se casar. São perguntas, inclusive, que não podem ser feitas na entrevista, mas que são. Né? A discriminação já começa no processo seletivo. Né? Exatamente. Exato. Então, assim, a gente tem hoje, com relação a esse tema, uma omissão legislativa, né? Totalmente. Porque são mulheres invisíveis. Sim. Ali ainda para a legislação. E aí, assim, é preocupante porque se a gente ainda não tem lei, após ter a lei, se a gente chegar nesse ponto, tomara que sim, mas ainda vai ter o processo de adaptação da sociedade a isso, né? Isso, que é o caso que você citou aí, vários exemplos que a gente já tem previsão na legislação, mas ainda não tem a implementação disso, né? Porque todas as vezes que a gente discute proteção para a mulher na legislação, o mercado diz que isso vai dificultar o acesso. Então a gente fica... É quase um equilíbrio de pratos, né? De um lado para o outro, assim. É aquilo que você falou, né?
esses temas trabalhistas, e principalmente no que diz respeito aos direitos das mulheres, eles causam muita reação, né? Muita comoção social, sim, no sentido contrário ao que deveria ser. Exato. Então, acho que esses espaços em que pode-se falar cada vez mais sobre o assunto, mobilizar cada vez mais sobre o assunto e sensibilizar as pessoas é importante. É importante. Uhum. E por fim, Laura, eu gostaria de saber sua opinião a respeito de parcerias, né, entre governo, que você mencionou aí na sua fala em vários momentos, né, empresas e mesmo a sociedade civil, através de organizações, institutos, poderiam criar mais ambientes de trabalho igualitários e seguros para as mulheres. De que maneira que você enxerga essa importância? Assim? A legislação hoje já faz essa implementação, digamos assim. Hoje nós temos um programa que chama Programa Empresa Cidadã, e o Empresa Cidadã, ele visa exatamente fazer essa autonomia com as empresas através de parcerias com o governo, para que possa ser realmente criado dentro das empresas uma cultura que seja mais igualitária e que promova ali diversos direitos, que não necessariamente sejam só direitos das mulheres, mas tratar a questão de racismo, homofobia. Então, tudo isso já digamos que, de alguma forma, implementado pela legislação. A questão é que as empresas, elas não se interessam ainda por isso, porque talvez falte do governo uma ingerência no sentido financeiro mesmo, de dizer para as empresas como isso poderia impactar na lucratividade, uma isenção de impostos. Então, talvez se a gente tivesse esse olhar um pouco mais lucrativo para esse tipo de determinação, fosse mais interessante para as empresas. Porque, no fim das contas, o que a empresa busca é isso, né? Ela tem esse olhar de que o negócio tem que devolver em retorno lucrativo. Então, essas medidas, hoje, elas não são atrativas financeiramente, mas a legislação já prevê. Elas só não são utilizadas como deveriam. Uhum. Falta uma conscientização, sensibilização, né? Sim. Para além do econômico. Eu acho que talvez seria interessante. Seria um ponto. Laura, para finalizar, eu sempre peço às convidadas para deixar um convite para os ouvintes a ouvirem o Conexão Roseiral sobre a importância desse programa, desse espaço de fala, alcance, né, para a luta contra a violência doméstica e outros temas como que você trouxe aqui, que não necessariamente é a violência doméstica, mas que tangencia a questão. Queria que você deixasse um convite, então, para os ouvintes aí ouvirem quinzenalmente o nosso programa. Você sabe da admiração que eu tenho por esse projeto. Vocês têm uma implementação muito importante aqui no Norte de Minas, e eu acho que é um programa que agora ganha, né, uma roupagem totalmente diferente, de chegar na casa das pessoas com temas assim tão variados e tão necessários. Fica aqui meu convite e assim, os meus parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, para que, de fato, a sociedade, não só de Montes Claros, né, mas que o Norte de Minas conheça esse trabalho e que seja uma coisa mais divulgada e implementada aí na sociedade. Assistam e ouçam, né, o Conexão. Isso é exatamente a proposta, que as falas, né, de vocês possam chegar aí nas casas das pessoas, nos carros, nos trabalhos, e cada vez mais que essas informações sejam disseminadas. Então, Laura, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedora. Para mim, né, foi um aprendizado, imagino, para quem esteja ouvindo também. São muitas informações valiosas, úteis. Então, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade e interesse em estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, espero que tenha sido um momento de partilha e podem depois, né, nos acionar com demais dúvidas, porque é rápido para a gente falar de tanta coisa, mas acho que é válido aí para despertar a curiosidade das pessoas. Sim, muito obrigado. Então, ouvintes, infelizmente aqui o nosso tempo chegou ao fim, mas a conversa não precisa parar por aqui, né? Então, a gente pode continuar esse debate com os amigos, com os colegas, os familiares. E se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode mandar para a gente pelo e-mail contato@institutoroseiral.org.br, que nós estamos atentos a tudo aqui. Segue também a gente lá no Instituto Roseiral no Instagram, né, ou no YouTube, @Instituto Roseiral. Inclusive, essa conversa fica gravada e disponibilizada depois no nosso canal do YouTube. O nosso programa Rosas para Joaquina, @Rosas para Joaquina. E é importante também conhecer a rede do município de enfrentamento à violência doméstica, a rede Revicom, no Instagram, nós.com.elas.
Nosso programa acontece quinzenalmente, às quartas-feiras, 17 horas. Então sintonize aqui na Rádio Universitária FADENO, 101,1 FM e fique ligado. Muito obrigado à Rádio Universitária por esse espaço de diálogo, visibilidade e alcance e aos nossos apoiadores culturais, FADENO e Revicom. Então, até o próximo encontro do Conexão Roseiral, aqui na Rádio Universitária. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.